Graça e paz aos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma alegria acolhê-los mais uma vez neste momento de reflexão, intercessão e partilha da palavra de Deus por meio da sua graça, seu poder e a presença do seu Santo Espírito, que sempre nos acolhem, nos fortalecem e nos sustentam. Temos compartilhado aqui neste meio, queridos irmãos e irmãs, e também no nosso templo, as riquezas da graça, do poder de Deus, que tem nos assistido nesses tempos marcados pela pandemia e pelas dificuldades. Nós, todos que fomos atingidos, né? Não há sequer um brasileiro, não há sequer uma pessoa neste mundo que não tenha sido atingida por esta pandemia, seja na sua saúde emocional, seja no seu bem-estar físico e também seja no quesito das finanças, nos seus sonhos, naquilo que são as suas realizações, seus planos para o futuro. Todos temos sido muito atingidos e, muito provavelmente, tenhamos interrompido uma série de planos e de propostas das nossas vidas e de planejamento. O que eu gostaria de compartilhar com você hoje é que, apesar de termos sido todos atrasados nesses nossos sonhos, há pessoas, próximas a nós, há muitos indivíduos que têm sentido, sobretudo, o impacto dessa crise econômica, e nos últimos meses, e provavelmente nesse mês, vai voltar à casa dos 2 dígitos, Depois de muitos anos, vamos voltar a ter uma inflação muito alta. Reflexo das dificuldades, reflexo das instabilidades, da crise que já vem por um longo tempo e que agora tornou-se mais grave com a pandemia. Vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar o auxílio da palavra do nosso Deus para podermos enfrentar esses tempos. O que podemos fazer, além do que já temos feito, o que podemos trabalhar nesses dias? A palavra de Deus, do apóstolo Paulo, da sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, tem um trecho muito comentado, lido, principalmente nos nossos momentos de ofertório, nos momentos em que nós somos chamados a dar ação de graças. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Queridos irmãos e irmãs, esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. É bem provável que, como todas as pessoas previdentes, responsáveis, como todas as pessoas que se preparam para enfrentar um inverno, uma crise e uma dificuldade, eu tenho certeza que você tenha não apenas interrompido planos, projetos, mas eu tenho certeza que você já procurou fazer as suas economias, como prevenir alguns gastos em casa, como diminuir a sua conta de energia elétrica, como fazer com que sobre um pouquinho mais, o dinheiro espiche, tentando fazer chegar ali ao final do mês. Isso é atitude de pessoas responsáveis, de pessoas prudentes, e estamos sendo chamados, estão pedindo para nós
vamos economizar, vamos ter cautela, vamos cuidar da energia. E muitas das vezes, queridos irmãos, nesses tempos extremamente difíceis, a gente não só interrompe os sonhos, como pode ser que, de alguma forma ou outra, a gente entenda que eu vou semear menos, porque as minhas sementes estão poucas, eu vou tomar mais cautela. Essa prudência extremamente louvável parece não encontrar muito eco aqui quando nós lemos o apóstolo Paulo. Principalmente se você entender o contexto. Havia uma situação de fome muito grande e que impactara principalmente os cristãos lá em Jerusalém. No mundo helênico, né, nas igrejas da Ásia, onde o apóstolo Paulo já estava há alguns anos, desfrutava de melhores condições, porque, de certa maneira, era ali, né, cidades já helenizadas com a presença do Império Romano, cidades já muito avançadas e desenvolvidas com economia em diversos setores, mas Jerusalém permaneceu pobre, até porque Israel, nos últimos séculos, tinha sido presa, né? Tinha sido, digamos assim, tributada e escravizada por frequentes impérios. Mas o texto do apóstolo Paulo é uma carta que ele dirige especificamente para os cristãos da Macedônia. É uma carta que ele dirige principalmente às igrejas que ele ali há muitos anos atrás tinha passado, trabalhado, até por uma visão lá em Atos dos Apóstolos descrita, um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E agora ele está escrevendo justamente para agradecer, para honrar aqueles cristãos macedônicos que fizeram uma grande coleta, uma grande oferta para ali abençoar os irmãos pobres de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, nos capítulos 8 e 9, ele faz menção de que os macedônios, embora pobres, fizeram um grande trabalho de coleta, de distribuição e de participação. E o apóstolo Paulo chama isso de a graça de superabundar nas riquezas de Deus, né? A graça de participar, a graça de semear, a graça de tornar-se útil, mesmo sendo mais humilde. É por isso, queridos irmãos, que Deus tem colocado no meu coração. A gente não tem que interromper os nossos sonhos. Sermos prudentes, sim, mas se você tinha projetos, se você estava semeando em algum projeto, eu te convido a acreditar novamente nessa semeadura e voltar a sonhar com ele. Assim como também eu te convido a você estar atento, né, às pessoas, às famílias, às circunstâncias, aos projetos, a aquelas pessoas que são as mais atingidas. Tenho certeza que, como eu, você também foi atingido nessa crise. E muitas pessoas estão voltando àquilo que os especialistas chamam de insegurança alimentar. O que é isso? É a não certeza de fazer as 4 refeições diárias, é aquela circunstância de que, às vezes, você tem o café da manhã, mas não sabe se tem o almoço. Tem o almoço, mas não sabe se tem o lanche da tarde ou a ceia. Há muitas pessoas passando enormes dificuldades. E eu entendo que, em determinados momentos, a gente é parado nas ruas, parado nas circunstâncias, alguém nos liga, alguém nos fala no trabalho, a gente fica sabendo e vai, muitas das vezes, pensando: meu Deus, será que eu tenho condições? Eu creio, queridos irmãos e irmãs, que é uma graça poder continuar semeando. Se fôssemos olhar as condições desta pandemia e da crise econômica, a gente teria interrompido projetos, a gente teria deixado de ser solidário. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja continuou fiel nos seus dízimos e ofertas. A nossa igreja continuou participante na sua distribuição de cestas básicas. Mas, queridos irmãos e irmãs, Deus tem tocado no meu coração. Volte a sonhar grande com coisas grandes. Volte a sonhar com coisas
que possam, né? Se você foi uma pessoa muito solidária antes dessa crise, continue a sê-lo. Se você foi alguém que na sua família, você é aquela pessoa que pensava em abençoar, em investir, e de repente a crise vem, afeta as suas economias, continue a ser essa pessoa. Porque é muito claro a palavra que está ali registrada pelo apóstolo Paulo. Quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, né? Quem deixa-se abater por esse momento, vai semear pouco. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos fartos, abençoados, supridos. Muitas das vezes a gente não sabe como vai atravessar os meses, os anos, os semestres, a gente não sabe como vai responder. Muitas das vezes agora nessa crise, ela nos impactou e a gente tem tantos desafios, tem tantas coisas por fazer. Mas, queridos irmãos, o nosso Deus continua sendo aquele que dá a semente para o que semeia e pão para o que colhe. Nosso Deus continua sendo aquele que nos abençoa, nos traz fartura e pode nos fazer sair dessa crise no mesmo espírito, na mesma graça, na mesma participação, no mesmo zelo que os irmãos e irmãs das igrejas da Macedônia, que foram, apesar da sua simplicidade, os que mais participaram, os que comoveram o apóstolo Paulo, os que fizeram chegar em Jerusalém aos irmãos mais atingidos pela fome, a ajuda, o consolo. E é assim que nós precisamos continuar a caminhar. Não vamos deixar os nossos projetos, não vamos deixar de ser quem nós somos, ainda que, mesmo que tenhamos sido pegos de surpresa com alguma dificuldade, continue a semear. Semeie dentro hoje da sua capacidade. Talvez você está pensando, não, mas agora semear é só para as pessoas de melhor condição, agora é só para aquelas pessoas que podem fazê-lo. Não caia nessa tentação. Semeie na medida do que Deus tem lhe dado. Reparta na medida com que Deus tem feito chegar na sua mesa. Acredite que quando você reparte, quando você semeia, quando você é solidário, quando você responde, quando você continua acreditando, os milagres, a maravilhosa profusão, a capacidade das riquezas e glórias de Deus em Cristo Jesus continuarão a se fazer presente na sua vida. Isso, meus amados irmãos, nem a fome, nem a crise, nem a pandemia, nem a maldade das pessoas, a ingratidão de pessoas que nós já ajudamos, a dificuldade das pessoas em nos reconhecer, nada pode nos impedir de continuar a sermos bênção, a continuarmos semeando. Eu quero continuar semeando, né? Eu quero continuar participando de coisas grandes, vendo Deus fazer coisas grandes na minha vida, na minha família, no meu ministério. Eu preciso continuar, né, acreditando no princípio da semeadura. Nós vamos interceder neste instante, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos colocar nossas vidas, nossos sonhos, nossos projetos, nós vamos buscar meios de continuar abençoando as pessoas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela
justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Graças a Deus. Vamos interceder nesse instante, vamos colocar nossas vidas, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo e nos sustentando. Deus querido e santo, nós te glorificamos, te exaltamos, porque tu és um Deus, dono de todo o ouro, toda a prata, de todas as riquezas. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor nos assiste nas nossas necessidades. Nesse exato instante, ó Pai, muitas das vezes nós nem conseguimos pensar na fome, na insegurança alimentar, na necessidade e em tantas demandas que chegam próximas a nós, porque nem sabemos como vamos fechar este mês, não sabemos como vamos pagar nossas contas, não sabemos como vamos responder aos desafios, não sabemos nem como resolver os nossos próprios problemas. Mas, Pai querido, confiados na tua palavra, nós vamos olhar para os nossos recursos. Vamos olhar para o pão que está na nossa mesa. Vamos olhar, ó Pai, para as sementes que nos restaram. E vamos separar um pouco para a semeadura. Vamos separar um pouco, ó Pai, para semear, para dividir, para compartilhar. Vamos recuperar aquilo que era nosso projeto inicial. Vamos recuperar a nossa vontade de ver nossos familiares sendo abençoados. Vamos, ó Pai, atravessar juntos esse momento difícil. Portanto, torna, Deus amado, a nossa oferta suficiente. Torna as nossas sementes abençoadas. Torna o nosso trabalho proveitoso. Torna tudo aquilo que fazemos, ó Pai, abençoado, para que nós possamos ver as tuas bênçãos, para que nosso trabalho seja frutífero, ó Deus, para que tenhamos o suficiente para nós, as nossas famílias, para que a gente possa dividir os frutos da tua boa mão, nos abençoando e nos sustentando. Dá-nos abundância, Senhor. Nós queremos ser bênção, nós queremos ver, Deus amado, não apenas o nosso lar, mas queremos ver os frutos se multiplicando nas nossas vidas. Queremos todos, ó Pai, ver as bênçãos, Deus amado, do Senhor sendo derramadas em nós e sendo multiplicadas na vida das outras pessoas. Nós entendemos que é tempo, ó Pai, de vermos o milagre da multiplicação. Portanto, nos usa, nos abençoe, nos capacita para sermos este sinal de bênção, ó Pai, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida de outras pessoas. Não deixe que essa dificuldade, essa crise nos apequene, nos faça mesquinhos, nos faça, Deus amado, guardar em nós os talentos que o Senhor quer multiplicar e nos usar para semear. Nos abençoe, Senhor Deus, nos use e nos capacite, e nos ajude a vencer as dificuldades que estão aí colocadas. Nós oramos, colocando as nossas vidas,
os nossos familiares, colocando os nossos sonhos, colocando os nossos projetos nas tuas mãos. Recebe, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, multiplicar e sustentar seus sonhos, seus projetos e sua vida. Uma boa e abençoada semana. Muita semeadura e muita colheita no tempo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor